Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica com pastor Francisco Kisanga. Angola, meu país, saudações. Está escrito nas páginas sagradas que o conflito começou. Vamos orar. Pai amado que estás nos céus, Deus soberano, louvamos-te, Senhor, por teu imenso amor. Obrigado, amado Pai, por nos conceder mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa da Rádio Adventus para levar a mensagem de esperança ao teu povo. Perdoe, Senhor, o nosso pecado. Teu Santo Espírito nos possa guiar em mais um estudo em nome de Jesus. Amém. João capítulo 19, versos 10 e 11. Então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus. Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Hoje o nosso tema é autoridade divina versus autoridade terrestre. O texto mencionado acima apresenta duas autoridades. A autoridade de Pilatos e a autoridade de Deus. A autoridade da terra e a autoridade do céu. A autoridade de baixo e a autoridade de cima. A palavra autoridade no original grego é exousia e significa o poder da autoridade. Poder de reger e governar. No tempo do Antigo Testamento, Deus exercia autoridade sobre o seu povo mediante a agência de 3 entidades, nomeadamente profetas, sacerdotes e reis. Os profetas tinham a missão de proclamar a mensagem de Deus. Jeremias, capítulo 1, verso 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Quanto aos sacerdotes, eles tinham a missão de ensinar as leis de Deus. Deuteronômio 31, verso 11. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que te escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Malaquias, capítulo 2, verso 7, diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Em relação aos reis, sua missão era de governar de conformidade com essas mesmas leis. Deuteronômio 17, verso 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. Verso 20. Isto fará para que o seu coração não se leve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias
no seu reino, todos eles, profetas, sacerdotes e reis, deviam ser respeitados como representantes de Deus, derivando dele a autoridade que possuíam. A autoridade dos profetas era derivada da autoridade de Deus. A autoridade dos sacerdotes era proveniente da autoridade de Deus. A autoridade dos reis era derivada da autoridade de Deus. Contextualizando, os reis, os governantes, os presidentes das nações hoje, sua autoridade governativa é derivada da autoridade divina. Isto deve ser bem claro, porque senão cairia-se na usurpação pilatoísta. Chama a usurpação pilatoísta o apoderamento fraudulento da autoridade divina por parte das autoridades terrenas, como fez Pilatos. João 19, verso 10 e 11, repetimos. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te crucificar? Verso 11, respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Esta resposta de Jesus deve merecer uma atenção especial por parte de todos que governam e todos que almejam governar. Isto é, governar sobre um povo é uma tarefa delegada a partir de cima, a partir do céu. Governar sobre um povo é uma tarefa delegada por Deus aos homens em todas as nações do mundo. Salmos 22, verso 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. No Antigo Testamento, a nação de Israel era governada sob forma de governo teocrático. Theos, Deus, cracia, governo. Teocracia é o governo onde Deus é o governador, onde Deus é o rei e onde as leis e as orientações emanam de Deus para seu representante humano e destes para o povo em geral. As nações vizinhas de Israel eram governadas sob monarquias onde o monarca é o rei. Mas a partir dos erros sucessivos do setor judiciário israelita, vai ocorrer então a transição da forma teocrática para a monarquia. 1 Samuel capítulo 8, verso 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu filhos por juízes sobre Israel. Verso 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. O profeta Samuel, representante e porta-voz de Deus, estava bem seguindo os princípios de governação. Um dos princípios estatutários e do direito era julgar os casos sem suborno. Êxodo, capítulo 23, verso 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverta as palavras dos justos. Infelizmente, os filhos de Samuel perverteram o direito aceitando a corrupção por suborno. Prezado colega e amigo, a corrupção é fortemente reprovável, que levou à mudança do regime político ou à forma de governo. A corrupção em Israel
levou à queda do governo teocrático, sem afetar o soberano Deus. E esta queda do governo teocrático deu lugar a um governo monárquico. 1 de Samuel, capítulo 8, verso 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem em todas as nações. Qual é o pano do fundo desta mudança? Será o anseio de uma forma de governo igual à das outras nações? Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como têm todas as nações. Será este o pano do fundo para tal mudança? Parece que não. Porque já a Constituição previa a possibilidade da nação israelita possuir um rei à semelhança das nações circunvizinhas. Deuteronômio 17, verso 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Versículo 15 diz: estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Sublinhe: aquele que o Senhor teu Deus escolher. Ou seja, Deus lida com o ser humano respeitando a sua liberdade. O ideal de Deus é que o povo não mudasse do regime de governação teocrática, mas abre a possibilidade da mudança, adotando, ao invés da teocracia, um outro regime ou forma de governo, a monarquia. O problema não é tanto o regime político, seja teocracia, seja monarquia. O fundamental é, conforme Deuteronômio 17,15, estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Em outras palavras, na teocracia, na monarquia, na democracia, etc., não escolham presidentes segundo a vossa vontade, mas aquele que o Senhor teu Deus escolher. Aquele que o Senhor vosso Deus escolher. Esse seja o vosso rei. Este seja o vosso presidente. Até aqui, vimos a forma de governo no Antigo Testamento. Teocrático e depois monárquico. Teocracia para monarquia. E concluímos que, tanto na teocracia quanto na monarquia, o fundamental é a escolha de líderes segundo a vontade de Deus. Infelizmente, Israel escolheu um rei que arruinou a nação, o rei Saul. A ascensão de Saul como rei leva-me a construir 3 postulados. Primeiro postulado: um rei pode ser escolhido por Deus, instituído por Deus. Isto é teocracia. E não é o caso de Saul. Saul não foi escolhido por Deus. Postulado número 2: um rei pode ser escolhido pelo povo, sob permissão de Deus e instituído por Deus. Por exemplo, monarquia democrática, ou seja, forma de governo monárquico, regime ou sistema de governo democrático. Este é o caso de Saul. 1 Samuel 8, versos 21 e 22. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo,
Aí repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a sua voz e estabelece-lhe um rei. Nota importante: há circunstâncias em que o Senhor permite que as pessoas façam escolhas contrárias às advertências divinas e sofram as consequências. Postulado número 3. Um rei pode se autoclamar rei sob permissão de Deus e instituído por Deus. Isto é tirania. Não é o caso de Saul. Saul, escolhido pelo povo e não por Deus, tinha deficiências de caráter. Deficiência caracterológica número 1. Mentalmente insensível às instruções divinas. Em 1 Samuel 15, Saul recebera instruções divinas para executar Amaleque e para destruir totalmente até o último animal. Mas ele não fez caso da instrução. 1 Samuel 15, versos 19 a 23. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul tinha ainda uma outra deficiência. Deficiência caracterológica número 2. Saul era medroso e supersticioso. Saul consultou uma feiticeira e, quando viu o acampamento dos filisteus, ficou com medo e, deixando que a noite chegasse, foi consultar essa mesma feiticeira. 1 de Samuel 28, versos 5 e 6. Saul tinha uma outra deficiência. Deficiência caracterológica número 3. Complexo de superioridade. Saul, não sendo sacerdote, viu-se reduzido e inútil quando por 7 dias aguardou pela chegada de Samuel, o sacerdote profeta, para desempenhar as funções do sacerdócio. Saul desencadeou um mecanismo de compensação neurótica para cobrir seus sentimentos de inferioridade. 1 Samuel 13, versos 8 a 14. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado Micmas, eu decidi comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento
que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Verso 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Prezado amigo, 2 poderosos governantes falharam. Um do Antigo Testamento, Saul, usurpou a autoridade do sacerdote e perdeu o reino. Outro do Novo Testamento, Pilatos, usurpou a autoridade de Deus. E segundo o historiador José, Pilatos foi destituído do cargo porque reprimiu violentamente um movimento samaritano armado no Monte Gerizim. Prezado amigo e colega, no próximo estudo continuaremos a abordar a temática sobre autoridade, regimes e forma de governo sob o ponto de vista das narrações escritas nas páginas sagradas. Para a reflexão, fique com o texto de Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prezado rádio ouvinte, reconheça a autoridade suprema de Jesus? Venha a Jesus. Aceite-o como teu Salvador pessoal e sejas batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mês de novembro e dezembro, as igrejas adventistas do sétimo dia em Luanda estarão realizando cerimônias especiais batismais para encerrar o ano 2023. Deseja ser batizado em novembro ou dezembro? Diga amém. E ligue para o número 924 22 00 60. Repito, 924 22 00 60. Ou ainda 923 89 69 63. 923 89 69 63. E confirme a sua decisão para o batismo. Que Deus o abençoe grandemente. Oremos. Amado Pai que estás nos céus, Tu és o Deus soberano, a autoridade suprema. Obrigado, Pai, por termos o Rei que temos, o nosso Salvador, que em breve nos vai levar no reino celestial. Somos pecadores, carecemos da Tua graça, Senhor. Perdoa o pecado do Teu povo e conceda-nos o Teu Santo Espírito, no nome santo de Jesus. Amém. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica. Está escrito,